Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, nós nos reunimos aqui para darmos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Quem nos tem acompanhado sabe que nós estamos falando do capítulo 1º, da parte 1ª do Livro dos Espíritos, não é? Esse capítulo fala de Deus, das características, dos atributos de Deus. Ele se interessa pela natureza íntima de Deus. Maravilha, não é? A gente poder estudar um pouco que seja dentro das nossas limitações evolutivas sobre quem é Deus, quem é o nosso Criador, não é mesmo? E aqui nós já falamos dos atributos de Deus, que no Livro dos Espíritos chama-se atributos da divindade. Falta apenas uma questão para que nós terminemos esse subitem que trata dos atributos da divindade. É a questão número 13 do Livro dos Espíritos, que na minha singela opinião, ela traz um resumo de tudo o que foi estudado até agora. A questão 13 diz o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Ora, pessoal, nós já estudamos aqui esses atributos de Deus e já vimos que nós temos ainda pouca compreensão deles. Então, será que agora que já sabemos que Deus tem todas essas qualidades que nós acabamos de dizer, será que nós temos uma ideia completa dessas qualidades? Que nós podemos dizer que nós sabemos tintim por tintim sobre as qualidades de Deus, que nós somos assim amiguinhos íntimos dele? Olha, do nosso ponto de vista terreno, falho, ainda pequeno, nós podemos dizer que o nosso conhecimento abrange tudo, que nós sabemos sim, que nós sabemos tudo da natureza íntima de Deus. Mas, gente, nós temos que lembrar que nós já estudamos isso aqui, não é? Que existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente aqui da Terra, né? E que a nossa linguagem, a nossa forma de falar, não é mesmo? Que está assim adstrita, ou seja, que está restrita às nossas ideias e sensações, que ainda estão muito aquém, ou seja, muito abaixo da divindade. Essa nossa forma de falar não tem meios para exprimir a magnitude de Deus, gente, mas não tem mesmo. Por mais que nós tentemos, não vamos conseguir. Só que cada um de nós temos a razão, né? E a razão, de alguma forma, nos diz que Deus deve possuir essas perfeições que nós lemos aqui num grau supremo, num grau que nós não conseguimos imaginar. E não pode faltar nenhuma delas, porque se faltasse uma dessas para Deus, ou se ela não fosse infinita como tudo nele é, ele não seria superior a tudo e a todos, e consequentemente não seria Deus. Para que ele possa estar acima de todas as coisas, Deus tem que estar isento de qualquer imperfeição.
que a imaginação possa conceber. E podemos ter certeza que Ele está, ainda com o nosso falho instinto. Vocês lembram lá na questão número 1 do livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem que nós não temos condição ainda de conhecer a natureza íntima de Deus, porque nos falta o sentido, e esse sentido seria a maneira adequada de agir para isso? Pois é, então, a nossa imaginação, o nosso sentido ainda não consegue alcançar tudo, mas a nossa razão nos diz que Deus tem estas perfeições de forma inimaginável. Então, realmente, não dá para a gente dizer que temos uma noção completa dos atributos de Deus. E os próprios Espíritos, aqui nessa questão 13, relacionam para nós vários atributos de Deus para a gente entender cada vez mais a magnitude dele. Nós vimos lá na questão 13, que ele diz: quando dizemos que Deus é eterno, Deus é eterno. Por que Ele é eterno? Porque Ele não tem começo, meio e fim. Nós não sabemos quando Deus nasceu e se nasceu. Nós não sabemos como Ele está hoje. E não sabemos qual e se Ele terá um fim. Então, a única entidade eterna do universo é Deus. Porque nada é eterno, só Deus. Aí a questão ainda fala: Deus é infinito. Lógico, Ele é infinito porque Ele é eterno. Ele não tem começo, meio e fim, não é mesmo? Diz também que Deus é imutável e imaterial. Claro, Deus não muda, por isso Ele é imutável. Porque se Ele tivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam o quê? Elas não teriam estabilidade, elas não seriam estáveis, não se poderia confiar nelas. Então, Ele é imutável, Ele não muda. E como Ele não muda, Ele também é imaterial. Por quê? Porque Ele não está sujeito às transformações da matéria. Deus não é matéria. Então, Ele é imaterial. Lá diz também que Deus é único e onipotente. Mas Deus é único, sim. Por quê? Porque não existem outros deuses. Ele é o Deus único. Porque se não houvesse essa unidade, se Ele não fosse um Deus único, não haveria também unidade de poder na formação e na continuidade do universo, não é mesmo? Porque o universo não se restringe ao nosso planetinha Terra, não. Nós somos só um grãozinho de areia no universo criado por Deus. E o poder de Deus, ele tem que abranger todo o universo. E como Ele é um Deus único, Ele é também o quê? Onipotente. Ou seja, Ele é onipotente, Ele é poderoso. E se Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele é soberano porque Ele tudo pode. Porque se Ele não tivesse este poder de soberania, certamente deveria haver algo mais poderoso que Ele, ou tão poderoso quanto Ele. E se houvesse, Ele não teria feito todas as coisas, concordam comigo? Então, e finalmente, Deus é soberanamente justo e bom. Gente, alguém tem dúvida da justiça de Deus? Alguém tem dúvida da bondade de Deus? Deus nos dá conforme as nossas obras.
Isso é justiça. E o amor de Deus vem da bondade magnificente dele, porque é o verdadeiro amor, não é? Existe uma sabedoria muito grande nas leis de Deus, e essa sabedoria, ela se revela tanto nas pequeninas coisas como nas grandes. A sabedoria divina, ela se revela no nascer do sol, no anoitecer, na chuva, nas frutas que nascem das plantas, assim como também se revela no procedimento genético de onde nascem os bebês. Quem criou a capacidade que homem e mulher têm de gerar um filho? Foi Deus. E isso é uma das maiores coisas que ele fez. Então, gente, a sabedoria providencial das leis divinas não permitem que a gente duvide da justiça nem da bondade de Deus em nenhum momento, graças a Ele. As qualidades de Deus, conforme nós já falamos aqui, são marcadas pelas nossas comparações, porque é só o que nós sabemos. Mas as nossas comparações são muito pálidas. Mas são pálidas por quê, gente? Porque nós não temos outras com que comparar devido ao estágio de evolução em que nós nos encontramos. E aí, como nós não temos outras a quem comparar, o que a gente faz? A gente sujeita a Deus as nossas deduções que são fracas. Nós colocamos Deus em confronto com os nossos dons, ainda que entendamos que os dons de Deus, as qualidades de Deus, são altamente maiores que as nossas, mas a nossa forma de comparação vem de nós mesmos. Bom, nós não temos como comparar de outra forma, não é mesmo? Aí a gente coloca o nosso Pai Celestial dotado de faculdades altamente aprimoradas, mas as nossas faculdades. Então, a única coisa que a gente pode fazer diante dessa nossa incapacidade, diante dessa nossa limitação? É pedir a Ele que nos perdoe por essas comparações, porque é só o que nós temos. Quando nós falamos que Deus é a suprema inteligência, é porque nós não encontramos recursos na nossa linguagem para falar de outra forma. Inteligência e razão ainda são do domínio do homem comum, do espírito comum. Agora, o Criador está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais do nosso plano terrestre. E quando eu digo plano terrestre, eu não estou falando apenas de nós encarnados no planeta Terra, não. Eu estou falando de nós encarnados e de nossos irmãos desencarnados que fazem parte do orbe terrestre. Ok? Porque a gente tem sempre que se lembrar, gente, os habitantes do planeta Terra são os encarnados e os desencarnados. Certo? Então, quando nós falamos que Deus é a suprema inteligência, mesmo assim nós ainda o estamos comparando conosco. E quando falamos que Deus é amor, nós também estamos diminuindo esse grande foco de luz que é Deus ao nosso pálido entendimento, as nossas considerações limitadas pela nossa linguagem, ok? O amor, gente, é só um dos atributos de Deus. Então Deus não é amor, Deus é também
amor, certo? A magnitude de Deus ofusca todas as luzes terrestres e a bondade dele inspira todas as bondades do universo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já falamos isso a semana passada, Allan Kardec nos disse que fora da caridade não há salvação. A caridade que nós praticamos aqui é uma bondade? É uma bondade. Mas quem inspira a nossa caridade? Quem inspira a nossa bondade? A bondade universal, a bondade de Deus. A bondade e o amor de Deus. Deus alimenta também com o seu amor todo o amor da criação, da mesma forma que a sua bondade alimenta as bondades terrenas. E o trabalho de Deus? O trabalho de Deus, então, é um exemplo que a gente tem que tentar seguir pelo menos 0,000,1%. Que é o que nós podemos fazer. Então, o que nós podemos dizer dessa questão número 13 mesmo, que ela pergunta se nós temos uma ideia completa dos atributos de Deus. Nós não temos, sabe por quê? Porque nós vimos aqui que não dá para a gente comparar nenhuma das qualidades de Deus com as nossas. E chegamos a qual conclusão? Deus é incomparável para nós, ok? Né? É muito bom a gente falar de Deus, é muito bom a gente pensar em Deus e às vezes até escrever sobre Deus. Nós temos muitos espíritos encarnados aqui que por psicografia ou por si mesmos escrevem livros maravilhosos sobre a divindade. Mas, dentro das limitações que tem, até os espíritos que se utilizam de médiuns para escrever sobre isso. Ok? Mas, apesar dessas limitações, quando nós falamos de Deus, quando nós pensamos em Deus, ou quando nós escrevemos sobre Deus, nós estamos criando para nós o ambiente ideal para nos aproximarmos dele. Isso faz parte do sentido que Allan Kardec disse que precisamos ter para nos aproximarmos dele. É uma das formas de usarmos a adequada maneira de agir para isso, que nós aprendemos na semana passada, certo? Nesse ambiente a gente pode conhecê-lo e respeitá-lo melhor. Porque como que a gente vai respeitar o que a gente não conhece? É muito difícil. Então, conhecendo a Deus, nós aprendemos a respeitá-lo cada vez mais. Gente, nós devemos tudo a Ele. Se eu, Valéria, estou aqui agora batendo um papo com vocês, é porque Ele permitiu que isso acontecesse. Tudo que ocorre é por permissão dele. Não nos enganemos quanto a isso, certo? Então, quando nós agimos assim, tentando nos colocar na presença de Deus, nós estamos condicionando nosso próprio pensamento a ideias cada vez mais elevadas acerca da personalidade inconfundível do nosso Criador. E esse exercício de pensar em Deus, de falar sobre Deus, etc., ele tem um valor muito grande para a gente se integrar com Ele. Porque o que acontece? Nós vamos operando uma seleção. O que é seleção? É colocar de um lado uma coisa que presta, de outro lado uma coisa que não presta. Então nós estaremos separando o joio do trigo em relação aos nossos valores.
na nossa intimidade. E por tabela, estaremos fazendo o mesmo com os valores das pessoas que nos ouvem. Já pensou que maravilha? Que presente de Deus! O trabalho na seara espírita cristã, o trabalho na obra de Deus é a maior bênção que nós podemos receber nessa vida. E jamais pensem que é só uma bênção. Ah, não, viu? Quando a gente estava lá em cima, naquela fila enorme querendo reencarnar, a gente estava usando de tudo que a gente precisasse para poder vir, porque a gente sabe que a gente precisa. Aí a gente falou, não, deixa eu ir, eu devo ter falado assim, não, deixa eu ir, ó, que eu chegar lá eu vou divulgar a palavra de Deus, ó. Eles acreditaram e eu vim, graças a Deus, certo? Então, gente, a gente pode até estar pensando agora, nossa, mas é difícil demais, né? Será que eu vou conseguir um dia compreender a personalidade de Deus? Por enquanto, a gente só tem que lembrar que Ele existe, mais nada. Mas tem uma coisa que eu posso falar e com muita alegria, para todo mundo aqui, porque foi com essa mesma alegria que Allan Kardec falou sobre isso no Livro dos Espíritos. As sementes, o germe dos atributos de Deus, ainda que em estado embrionário, embriõezinhos, estão plantados na nossa consciência, lá na profundidade do nosso ser, não é? E se podemos dizer, o nosso progresso espiritual, a nossa evolução espiritual, vai fazer com que um dia nós cheguemos a conhecê-lo, porque ninguém escapa do progresso espiritual. A gente pode estagnar, mas regredir nunca. Então, nós vamos sempre evoluir. E esta evolução, um dia, não sei quando, vai deixar que nós possamos conhecê-lo. Não é mesmo? Então, gente, ó, ninguém foge desses caminhos delineados pela lei divina. O caminho é o progresso. Então, quem deseja analisar a capacidade de Deus, se a gente ainda quer mesmo fazer isso, vamos observar a criação, a harmonia dinâmica das coisas no universo. Tudo é luz sob a feição divina. Não vamos jamais nos esquecer disso, certo? E vamos ser fortes na educação de nós mesmos, todos os dias, porque é na persistência do trabalho, na oração e na prática da caridade que nós vamos conseguir a necessária evolução para um dia podermos estar na face do Criador. Ok? Bom, nós terminamos aqui o subitem que fala dos atributos de Deus. E para terminar esse capítulo primeiro, nós temos 3 questões que falam sobre o panteísmo. Eu acredito que vai dar para a gente encerrar isso hoje, então vamos lá. Antes de entrar exatamente no que é o panteísmo, a questão 14 nos dá um introito, para a gente saber onde a gente está entrando. Então a questão 14 diz assim: Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Claro que não, né, gente? Por tudo que a gente já viu. Então os espíritos responderam: se assim fosse, Deus não existiria, porque ele seria efeito, não seria causa. E nós já vimos aqui que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele não pode ser ao mesmo tempo causa e efeito. E é isso que o panteísmo diz. Vamos saber aqui então, primeiramente, o que é panteísmo. Qual que é o significado de panteísmo?
Panteísmo é uma doutrina filosófica que considera todos os seres e toda a natureza como parte de Deus. Então eu sou Deus, a cadeira que está ali é Deus, a planta que está ali é Deus, o chão é Deus, o sol é Deus, tudo é Deus, né? Essa palavra, ela tem origem no grego, porque em grego, pan significa tudo, e theos significa Deus. Então a significação morfológica, nossa, eu estou chique, né? Significação morfológica, gente, é o seguinte: morfologia é a parte da linguística que estuda a formação das palavras. Chique, né? Pois é. Então, a significação morfológica de panteísmo vem dessas duas palavras gregas, pan e theos. Então, panteísmo, ok? Então, o panteísmo é isso, gente. É essa crença de que Deus é tudo e todo mundo e que tudo e todo mundo é Deus. O panteísmo é muito semelhante também ao politeísmo, que é aquela crença de que existem inúmeros deuses, né? Mas o panteísmo ainda vai além do politeísmo, porque ele ensina que tudo é Deus, tudo é Deus. Aí para ele, como nós falamos agora, uma árvore é Deus, uma rocha é Deus, uma bola é Deus, você é Deus, eu sou Deus, né? Então o panteísmo considera que os espíritos são pedacinhos mínimos de Deus jogados aqui no que nós entendemos por encarnação, só que quando termina essa encarnação, eles se reintegram a Deus. O que significa isso? Que nós perderíamos a individualidade, e nós sabemos que os espíritos não podem perder a individualidade, porque cada um de nós está num estágio da sua evolução. Como é que nós iríamos perder a individualidade? Tem como, né, gente? Né? Então, essa primeira questão 14 aí, ela veio introduzir, né? E a gente aprendeu o que é o politeísmo. Aí a 15 diz assim: o que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade, constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou seja, o que se deve pensar da doutrina panteísta? Gente, aí é o Deus, é o homem querendo criar coisa para se assemelhar a Deus, né? Os espíritos respondem: não podendo fazer-se Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Nós somos soberba, uma coisa impressionante, né? E aí vem a última questão desse capítulo 1, que ele diz assim: pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é infinito. Sim, Deus é infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Sim, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Como que a gente pode se opor a esse raciocínio que é uma loucura, né? Que é um absurdo? Aí os espíritos respondem com a razão, porque nós sabemos, gente, que a razão, do ponto de vista espírita cristão, não é aquela razão ali que a gente usa no círculo da matemática e da física. A razão espírita, gente, nada mais é do que a fé raciocinada. Então, se nós cremos que Deus existe, nós vamos usar essa nossa fé raciocinada, que é a razão, para nos opor a essas doutrinas. Aí a gente vai refletir maduramente sobre tudo que nós já falamos aqui. Esse é o nosso terceiro encontro, né? Sobre a natureza íntima de Deus, sobre os atributos de Deus,
E refletindo sobre isso, gente, nós vamos chegar à mesma conclusão que os espíritos chegaram na resposta à questão 16. Eles responderam assim: como a gente pode se opor ao panteísmo? Pela razão. Então vamos, reflitam maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhes o absurdo, porque essa doutrina faz de Deus um ser material. O que significa isso? Ele seria em ponto grande o que nós somos em ponto pequeno. E se ele é um ser material, ele não teria estabilidade. A gente já falou nisso agora mesmo. E está sujeito a todas as vicissitudes do mundo, como todos nós estamos. E além do mais, finalmente, já encerrando, faltar-lhe um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Nós já vimos que Deus é imutável, então nós não podemos agregar propriedades da matéria humana, da matéria terrena a Deus. E por isso, então, o panteísmo é uma filosofia que não cabe no espiritismo cristão, que não pode se associar ao espiritismo cristão. Gente, nós não sabemos tudo que Deus é, não, mas nós sabemos o que Ele não pode deixar de ser. Ele não pode deixar de ser imutável, Ele não pode deixar de ser eterno e etc. Todos aqueles atributos que nós já estudamos. E o panteísmo está em frontal contradição com tudo isso. Ele confunde o Criador com a criatura. E para terminarmos aqui, nós vamos ler o exemplo que os espíritos deram sobre Deus e o panteísmo. Eles disseram assim: a inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então que Jesus possa continuar nos abençoando a todos, e a semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos entrar no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que fala sobre aquilo que eu não gosto, química, as propriedades da matéria. Que Deus os abençoe a todos. Gratidão.